Fala, meus amigos, Emanuel Venâncio aqui falando com vocês. Meus amigos, eu fui chamado de invejoso aqui nos comentários do último vídeo. Algumas pessoas me chamaram de invejoso porque eu apresento aqui algumas realidades daqui da África, ou melhor, do Brasil, em relação à nossa realidade daqui da África. E em meio disso, eu solto aquela risada que parece debochada, que sabe, cada um pode até entender da sua forma que nós somos assim mesmo, nós seres humanos podemos ter opiniões diferentes diante do mesmo fato que, cara, aos olhos de alguém pode parecer uma coisa e aos olhos de outra pessoa pode parecer outra coisa. Então, por esta razão, fui chamado de invejoso aqui no último vídeo que eu coloquei. Complicado, sabe? É por isso que às vezes eu fico com muito receio de ver os comentários, porque esse tipo de comentário deixa-nos para baixo. Mas no vídeo de hoje eu trago um assunto aqui, meus amigos, para além deste comentário, que também vou comentar por cima dele para falar para vocês o que eu acho deste comentário. Tenho aqui uma situação que eu fui colocado. Um amigo brasileiro perguntou para mim: Emanuel, de tantas coisas que você apresenta sobre o Brasil, que você está aprendendo sobre o Brasil, o que você está achando? Você acha que é fácil viver no Brasil? Você acha que vindo para o Brasil traz uma vida facilitada, porque aqui tem essas coisas que aí na África, no teu país, não existem? É uma colocação que eu achei muito inteligente e eu resolvi vir aqui para poder falar para vocês qual que é a minha opinião diante deste facto segundo e também do outro fato de eu ter sido chamado de invejoso. Primeiro, como invejoso, primeiro quero dizer a vocês que eu entendo a opinião de cada um, tá? Eu não tenho nada contra, entende? Porque é como eu falei para vocês logo no primeiro, todo mundo tem o direito, ou seja, tem uma visão diferente. E em função dessas visões diferenciadas é que geram opiniões diferentes. E isso é necessário sempre para a manutenção da nossa sociedade, para a correção de algumas coisas que às vezes acabam acontecendo e carecem de alguma solução, algum reparo, né? Então, essas opiniões diferenciadas são necessárias. Agora, sobre eu ser chamado de invejoso por causa daquele meu sorriso que parece debochado, como eu digo para vocês, eu entendo, né? Entendo esse amigo, né? Eu considero amigo, não tenho nada contra. No caso, até estaria aqui a pedir desculpas, né, a algumas pessoas, a esses amigos que têm esse tipo de entendimento e dizer para vocês que a minha intenção nunca foi invejar o Brasil no sentido negativo. Tudo bem que a inveja pode até ser do ponto positivo, né? Aquela inveja saudável, aquele sentimento de desejo que algumas coisas que acontecem no Brasil fossem acontecer também aqui na África, no meu país. É um tipo de inveja que não é tacando pragas para o Brasil ou para o povo brasileiro, que eu não tenho nenhum motivo para poder fazer isso, até porque o povo brasileiro me acolheu. Só para vocês terem ideia, eu faço vídeos para brasileiros e alguns amigos africanos que de alguma forma até não me recebem bem. O povo que mais me recebe melhor é o povo brasileiro. Então, se você tem uma opinião diferente, não tem nenhum problema, eu entendo. Eu até reforço que sempre coloque aí, porque eu aprendo também com isso, aprendo a mudar a minha forma de abordagem, até porque estamos aqui diante de duas situações diferentes, a cultura e a linguagem, não é? A gente tem que aprender, todo ser humano tem que aprender todo santo dia, desde o primeiro dia da sua vida até o último. O ser humano aprende, então eu não posso me recusar em digerir de boa forma esses comentários, que também não foi só um, né? Foram mais alguns amigos que às vezes até comentam aqui, dizem que você está a exagerar, essas coisas todas. Eu entendo, estou aqui simplesmente para passar para vocês aquilo que nós vivemos. Meus amigos, é importante que vocês se toquem, né? Eu estou aqui eu sou professor, eu trabalho aqui, sou professor, eu também tenho minhas correrias, tenho meus trabalhos para além da internet, né? Então, eu estou passando aqui uma forma de representar, como é que o povo daqui da África, da minha comunidade principalmente, vive. Eu até posso ser uma pessoa privilegiada no meio de tudo isso, não é? No meio da minha comunidade, no meio do meu povoado, posso ser
uma pessoa privilegiada, porque ter um trabalho para o governo aqui no meu país, principalmente aqui em Moçambique, não é uma coisa que qualquer um pode, principalmente nesses últimos dias, porque, mano, aqui a corrupção fala mais alto, infelizmente, nesses últimos dias, e isso tem tirado a possibilidade das pessoas que têm capacidade e competência de poder trabalhar numa certa área, não terem como ingressar, ter acesso a esse tipo de trabalhos, não é? É diferente do Brasil. No Brasil as coisas funcionam, a vida corre, sabe? Já fui dito que existem trabalhos, só passa fome no Brasil quem não quer trabalhar. Isso se aplica para toda qualquer sociedade que existe aqui no mundo, não é? Para uma sociedade andar, para uma sociedade progredir, tem que haver trabalho, as pessoas têm que trabalhar, viver é trabalhar. Viver é vender, e isso envolve prestar algum tipo de serviço. A gente tem que ser útil para o próximo, para que possamos ter alguma espécie de retorno financeiro, alguma espécie de retorno para que a nossa vida seja plena, seja assim, tenha uma continuidade saudável no meio da sociedade em que nos encontramos, não é? Então é mais ou menos isso. Não é sobre ser invejoso, não é sobre tacar praga para o Brasil ou o povo brasileiro, né? É sobre passar aquilo que nós somos aqui, para vocês entenderem como é que nós vivemos por aqui. Agora, sobre a pergunta que o meu amigo colocou para mim, sobre o que eu acho do Brasil, não é? Da vida no Brasil. Quem perguntou para mim, Emanuel, tu achas que viver no Brasil é fácil? Tu achas que vindo para o Brasil terias uma vida facilitada? Terias, assim, com muita facilidade, uma vida boa? Então, meus amigos, eu também quero dizer para vocês que neste mundo em que nós estamos, nas sociedades em que as pessoas vivem, ou seja, né, as sociedades são feitas por pessoas, não é? No mundo atual em que nós vivemos, é impossível viver sem trabalhar, meus amigos, independentemente do tipo de trabalho, desde que não seja um trabalho que venha comprometer a integridade física e emocional, sei lá, das pessoas, do próximo, né? Que não comprometa a vida do outro, do próximo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa para poder sobreviver. Não existe nenhum país, eu estou ciente, meus amigos, quando trago as informações, quando eu passo aqui a informação sobre a África, relacionando com o Brasil, eu não quero passar, eu espero que vocês me entendam, meus amigos, eu lhes peço encarecidamente que também aproveitem para deixar a vossa opinião sobre aquilo que eu estou a dizer aqui, se haver necessidade de eu corrigir, ou se haver necessidade de vocês me corrigirem, não tem nenhum problema, como eu falei para vocês, eu recebo isso de bom grado, de bons olhos, eu entendo, tá? E eu lhes peço que me ensinem sempre, coloquem nos comentários sobre o que vocês acham do que eu estou a falar aqui. Então, não existe nenhum país no mundo, nenhuma sociedade em que viver seja fácil. A gente tem que trabalhar. É claro que a forma de governo do Brasil é diferente da forma de governo daqui da África, do meu país, Moçambique, especificamente falando. Os brasileiros têm seus pesadelos, têm seus desafios como brasileiros, têm suas dificuldades. Assim como nós aqui na África, apesar de serem situações diferentes, todos nós temos nosso próprio leão a matar todos os dias, entende? Então, os brasileiros pagam imposto, os brasileiros trabalham para poder sobreviver, os brasileiros lutam para que o Brasil seja melhor. E se eu, Emanuel Venâncio, que eu estou a falar aqui para vocês, um dia decidir sair daqui da África para ir morar ou talvez passear no Brasil, eu estarei me inserindo numa sociedade ou assim, tipo, sim, num país que a vida lá é diferente daquilo que eu vinha conhecendo na África, na minha comunidade, no meu país que é Moçambique. Então, primeiro tenho esse desafio de ser um lugar diferente e depois também terei que adotar os mesmos desafios que os brasileiros têm, as mesmas dificuldades. Aí, no caso, eu estou passando para vocês, estou dizendo para vocês que se eu como africano saio daqui da África para o Brasil, eu estarei enfrentando dois desafios até diferentes dos brasileiros. Até os brasileiros eu poderia dizer que os brasileiros só têm aquilo que eles já sabem que são as dificuldades, mas para mim que sou africano, tenho uma cultura diferente, tenho uma forma diferente de olhar as coisas, tem muita coisa que eu não sei ainda sobre o Brasil, como é que a cultura, a linguagem, é muita coisa. Aqui mesmo nos vídeos eu tenho entrado em choque às vezes por causa da linguagem. O linguajar brasileiro é extremamente diferenciado. O nível de língua do brasileiro
E não tem nada a ver com o nível acadêmico, sabe? Até o brasileiro que fez o ensino fundamental tem uma forma de falar que quando eu escuto eu digo, não, eu tenho muita coisa que eu preciso aprender do português que ainda não sei, entende? Então, é sobre situações diferentes. Eu estando no Brasil, eu teria dois desafios até diferentes dos brasileiros, ou seja, seria mais difícil eu viver no Brasil do que o próprio brasileiro. Tem outra, no Brasil existem coisas que funcionam, os serviços públicos funcionam no Brasil. Eu mesmo tenho estado muito triste, às vezes até chego a tirar lágrima por algumas situações que eu mostro para vocês, ou que eu acompanho aqui mesmo no YouTube, que alguns amigos africanos, irmãos africanos têm feito sobre alguns conteúdos, mostrando aquela miséria, sabe? Me deixa às vezes com olhos cheios de lágrima ver aquilo. No Brasil acontece também, mas o governo trabalha, pelo menos existem pessoas que têm essa experiência de ter beneficiado daquele tipo de serviço que está mais voltado para pessoas com necessidade. Aqui na África, no meu país, isso não acontece. Então eu diria para vocês que viver no Brasil pode até não ser fácil, mas é melhor do que viver aqui na África. Pessoas especiais com necessidades especiais. Eu tenho experiência e já ouvi muito, até com pessoas de diferentes estados do Brasil, a afirmarem para mim que, Emanuel, aqui as pessoas são assistidas pelo governo quando tem necessidade, até para o funcionário que tem filho especial, que tem um filho que carece de assistência a tempo integral, tem uma carga horária diferenciada, tem uma carga horária em função daquilo que é a sua necessidade. Aqui na África isso não acontece com as pessoas, entende? Então, para mim, viver no Brasil não é fácil, mas é melhor do que viver aqui na África. Eu gostaria de saber com vocês aí nos comentários sobre o que eu estou a falar aqui. Será que tem alguma coisa que sai fora do lugar a respeito do Brasil? Eu estou trazendo para vocês aqui uma representatividade. Gostaria de saber com vocês aí nos comentários. Meus amigos, por favor, não esqueçam de partilhar este vídeo, porque também gostaria de saber de opiniões de novas pessoas entrando aqui para o canal, se é que é um canal digno de ser visitado por novas pessoas. Então, viver no Brasil não é fácil, mas é diferente e melhor do que viver na África. Eu já ouvi também algumas pessoas do Brasil dizer que as crianças nas escolas elas recebem todo o material o suficiente para elas estudarem sem precisar dos pais comprarem material. Estou a falar do fardamento escolar, estou a falar do lápis, cadernos, livros, até material didático, as crianças recebem na escola. Aqui na África, eu sou o professor que estou a falar para vocês, no ano que acabou de 2024, a gente trabalhou do primeiro dia do ano letivo ao último, sem material para crianças, entende? São coisas que aqui na África acontecem. Eu não sei se essa questão de material escolar acontece para todo o Brasil, mas aqui na África é diferente. Eu já ouvi pessoas me dizerem, Emanuel, aqui no Brasil é assim isto. Então é mais ou menos isso, meus amigos. Eu não estou a dizer para vocês que é fácil. E eu estou ciente que se eu sair um dia daqui da África para o Brasil, eu terei desafios a mais do que o próprio brasileiro. Eu já vi alguns africanos que foram para o Brasil e quiseram concorrer para uma vaga de trabalho no governo. Tiveram que se integrar, primeiro aprender a cultura brasileira, não é? A cultura brasileira, a linguagem brasileira, as coisas que são para se tornar primeiro numa pessoa que se parece com um brasileiro, que entende os brasileiros, para depois concorrer de igual forma com os brasileiros para alguma vaga de trabalho no governo ou alguma coisa que tenha a ver com o trabalho de atendimento público que trabalha com brasileiros. Então, são situações extremamente diferentes. Fácil não é melhor, ou melhor, não é, quer dizer que, ou perguntar para mim se é fácil viver no Brasil, ou, sei lá, em relação à África, eu não vou dizer para você que é fácil, mas é melhor. Então, meus amigos, este é o vídeo que eu tinha preparado para vocês hoje, e espero que vocês comentem bastante, partilhem com amigos e familiares para que o YouTube volte a recomendar mais vídeos aqui do canal. E é isso que eu tinha preparado para vocês hoje, e voltamos a nos ver numa próxima oportunidade. Beijo no coração de cada um de vocês e tchau, até a próxima oportunidade.